A inclusão de todas as populações em uma única história humana teve por base a hierarquia evolutiva. E a antropologia não se satisfez com essa forma de explicação e, a partir do final do século XIX, começou a criticar as teorias evolucionistas e positivistas. Com Franz Boas, um alemão radicado nos Estados Unidos, e Malinowski, um polonês radicado na Inglaterra, surge o trabalho de campo, surge a etnografia. Os antropólogos, assim, começaram a coletar os dados de forma direta, e não mais indireta, pois eram passados a eles, por meio de missionários, funcionários das colônias, comerciantes e militares, esses dados. Agora, os antropólogos vão a campo. Agora nós temos o trabalho de campo, e não mais uma coleta de forma indireta dos dados. E foi assim que eles perceberam que o sistema cultural desses povos era bem mais complexo do que os antropólogos positivistas e evolucionistas do século XIX pensavam. Para Franz Boas, é impossível comparar sociedades e provar que algumas são evoluídas e outras são atrasadas. Para ele, nós temos que olhar para as sociedades de forma relativa, analisando cada conjunto de normas a partir de cada sociedade e não comparando essa ou aquela sociedade. Boas fala de culturas, no plural. Assim, para ele, cada sociedade possui a sua própria cultura. Dessa forma, é inviabilizada a comparação entre as sociedades. E qualquer tipo de comparação acaba sendo totalmente arbitrária. Ele funda, assim, o relativismo cultural, que foi uma política de enfrentamento para o racismo e para qualquer outro tipo de preconceito. Mas isso acabou gerando um impasse no século XX, pois se cada cultura possui o seu conjunto de normas, nós temos que aceitar cada cultura com as suas normas. O problema disso é que alguns costumes nos parecem inaceitáveis. Um exemplo são as mutilações genitais em mulheres em alguns países islâmicos. Uma forma para solucionar esse impasse é pensar a partir de termos de poder dentro de cada cultura. Se determinado costume oprime uma parcela da sociedade e essa parcela da sociedade se sente oprimida, então é justo criticar esse costume. Mas a crítica deve ser feita a partir dos critérios daquela cultura e não da nossa cultura. Na França, por exemplo, o Estado proibiu que estudantes muçulmanas usassem o véu em sala de aula. E esse ato foi visto como uma agressão à liberdade religiosa dos muçulmanos na Europa, especialmente na França. Já outros consideravam o uso do véu uma afronta à escola laica, que não deveria ter vínculos com qualquer tipo de religião. Desde o século XIX, estudiosos começaram a perceber que diferentes culturas produzem diferentes padrões culturais. E isso dá origem a padrões e práticas regulares. Duas alunas de Boas, Margaret Mead e Ruth Benedict, perceberam que os padrões culturais, além de criarem comportamentos regulares, também começaram a criar inclinações semelhantes entre indivíduos. Assim, cada cultura criaria uma personalidade padrão, que embora tenha variações, essa personalidade padrão seria predominante sobre outras. A cultura pode ser comparada a uma lente que filtra tudo o que vemos, percebemos e sentimos. Não há como ver o mundo a não ser por meio do filtro de cada cultura. E um dos elementos centrais dessa forma de percepção do mundo é a linguagem, que é um mecanismo de transmissão de valores, ideias e formas de ver o mundo. O papel da mulher, por exemplo, que era direcionado aos cuidados do lar, foi um costume cultural na década de 60 e 70. Hoje não é mais considerado algo natural. E hoje chamamos isso de desnaturalização. Aquilo que foi considerado normal e natural, hoje sabemos que é apenas uma forma entre várias formas culturais. E tanto Benedict como Mead tiveram grande influência no feminismo, pois elas revolucionaram o pensamento de suas épocas, pois elas desnaturalizaram aquilo que era considerado natural. Para finalizar, indicarei aqui dois filmes. O primeiro é A Conquista da Honra e o segundo é Cartas de Iwo Jima. Esses dois filmes falam sobre a mesma questão, que é a Batalha de Iwo Jima, batalha ocorrida no fronte do Oceano Pacífico na Segunda Guerra Mundial. O interessante aqui é que o filme A Conquista da Honra mostra essa batalha por um viés dos Estados Unidos, pelo viés americano.
e o filme Cartas de Iwo Jima mostra a mesma batalha por um viés dos japoneses. Vale a pena assistir esses dois filmes. E até mais.